E aí galera, beleza? Eu sou o professor Flávio e nesse vídeo a gente vai resolver exercícios de lei de Coulomb. Beleza? Se você não sabe nada de lei de Coulomb ainda, é legal que você primeiro veja o vídeo de teoria que eu vou deixar aqui, ó. Mas se você já manja da teoria, vem comigo, vamos resolver alguns exercícios, beleza? Antes da gente começar, se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e vamos nessa. Olha só, o exercício 1. Considere duas partículas eletrizadas, P1 e P2, ambas com cargas iguais e positivas, localizadas respectivamente a 0,5 metros à esquerda e a 0,5 metros à direita da origem de um eixo X. Nesse eixo, sabe-se que não há influência de outras cargas. Se uma terceira carga de prova for colocada na origem do eixo X, ela, letra A, ficará em repouso, B, será acelerada para a direita, letra C, será acelerada para a esquerda, ou letra D, entrará em movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer um desenho dessa ideia aqui, ó. Olha só. Vou fazer um eixo aqui. Muito fininho esse eixo, né? Vou fazer com a caneta mais grossa mesmo, ó. Temos aqui um eixo X, tá ok? Ó, nosso eixo X. Temos aí as partículas eletrizadas P1 e P2, ambas localizadas respectivamente 0,5 metros, uma à esquerda e outra à esquerda da origem. Olha só, então colocar aqui nossa origem aqui 0, tá ok? Então, 0,5 metros para a esquerda, colocar então menos 0,5 e 0,5 metros para a direita vai ser onde estarão nossas carguinhas aí, que eu vou representar por esses pontos vermelhos. Beleza? Ó, estão aqui em cima dessas posições 0,5 à direita e à esquerda. Ele fala que elas são iguais às cargas e positivas, né? Então, qualquer carga são iguais e positivas. Beleza? Ele fala assim, ó, se uma terceira carga de prova for colocada aqui no meio, ó, na origem, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar em repouso, ser acelerada? A gente já viu as opções, né? Pessoal, se essas duas cargas aqui são iguais, ó, por exemplo, mais que e mais que, independente da carga que eu colocar aqui, ela vai estar sujeita às mesmas forças para a direita e para a esquerda, porque as duas cargas que estão laterais a ela, a direita e a esquerda, têm a mesma carga e o mesmo sinal. Vamos supor que eu coloquei uma carga menos Q aqui no meio. O que vai acontecer? Ela vai sofrer uma atração para a direita devido à carga da direita e uma atração para a esquerda devido à carga da esquerda. Mas como a distância é igual, é meio metro para cada lado e as cargas são iguais, essa força vai ser a mesma para a direita e para a esquerda, independente do valor da carga que eu estou colocando ali no meio, tá ok? Se ela fosse positiva, ia acontecer a mesma coisa, mas seriam duas forças de repulsão. No fim, ia dar na mesma, essas forças se anulam, então, ó. Tem uma força aqui para a direita, uma força para a esquerda, elas são iguais, mesma direção em sentidos opostos, então ela vai ficar em repouso, porque a força resultante é 0, correto? Então, letra A, beleza? Ficou claro? Se não ficou claro, pode mandar nos comentários que a gente troca ideia, beleza? Vamos lá. 2. Para responder a questão a seguir, considere as informações que seguem. 3 esferas de dimensões desprezíveis A, B e C estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q. Todas encontram-se fixas, apoiadas em suportes isolantes e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura abaixo. O módulo da força elétrica exercida por B na esfera C é F. O módulo da força exercida por A na esfera B é quanto? E aí, hein? Olha só, tem a imagem aqui. Olha só, ele falou que essa aqui é 2Q, essa aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para cima os escritos, ó. 2Q, Q e Q.
Ele falou que a força exercida por B em C é F. Essa força aqui, ó, vai ser uma força, se elas são todas positivas, vai ser uma força de repulsão aqui em C, ó. Vou chamar de força que o B faz em C. A gente sabe que ela vale F, a intensidade dela é F, tá ok? Aí ele pergunta a força exercida por A na esfera B. Vai valer quanto? Pessoal, por A em B também vai ser uma força para a direita aqui, ó. Uma força de repulsão que o A faz em B. A gente vai ter que descobrir em relação a esse valor F, ela vale quanto? F sobre 4, F sobre 2, F, 2F ou 4F. Vamos ver, ó. Galera, a força que B faz em C é quanto? Ó, qual que é a equação? Não é K vezes a carga de B vezes a carga de C dividido pela distância de B até C ao quadrado? Vamos substituir o que a gente tem. Deixa o K aí. A carga de B é Q, a carga de C também, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 2 centímetros, ó. 2 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Tá ok? Ou seja, vai ficar K vezes Q ao quadrado sobre 4 vezes 10 a menos 4. Por enquanto é o que a gente tem aqui dessa força que o B faz em C. E ele falou que isso vale F, né? Então, ó, essa força aqui vale F. Ou seja, tudo isso, ó, é igual a F. Beleza? Agora vamos ver a força que o A faz em B. Vai ser o mesmo esquema, ó, K, só que aí vai ficar QA vezes QB dividido pela distância entre eles. Ou seja, vai ficar K... Vamos escrever passo a passo aqui, né, para ficar claro, ó, QA, QB. Lembrando que aqui é um módulo, né, mas é tudo positivo e nem vai fazer diferença. Distância de A até B ao quadrado. Ou seja, vai ficar K vezes... A carga do A é 2Q e a carga do B é Q. Dividido por... A distância agora é 4 centímetros, então 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 vezes K vezes Q ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, 16, vezes 10 a menos 4. Gente, vamos ver se dá para simplificar isso aqui? E dá, né? Lógico que dá. Deixa eu só ajeitar o espaço, ó. 2 simplificando com 16 aqui, ó, vai ficar K vezes Q ao quadrado dividido por 8 vezes 10 a menos 4. Gente, olha só essa relação que a gente tem aqui, ó. K vezes Q ao quadrado sobre 4 vezes 10 a menos 4 vale F. Então, essa força AB que eu achei aqui vale quanto em relação ao F? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer aqui nesse termo, nessa parte aqui, esse 4 vezes 10 a menos 4 aqui embaixo. Como? Ó, FAB, força que o A faz em B, é K vezes Q quadrado dividido por... Gente, 8, né? 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 vezes 10 a menos 4. Saca só o que eu fiz. A gente sabe que KQ quadrado sobre 4 vezes 10 a menos 4 é o F. Então, eu posso substituir esse termo aqui, ó, por F. Ou seja, vai ficar F sobre 2. Então, a força que o A faz no B é F sobre 2. É metade da força que o B faz no C. Sacaram a ideia? Beleza? Espero que sim, mas se tiver dúvida, pode mandar nos comentários. Então, letra B, F sobre 2. Beleza? Tá ok? Vamos lá. Ó, vou até dar uma sumidinha aqui. Quiser tirar um print bonitinho, ó, deixa eu ver se cabe tudo. Não coube com o enunciado, né? Mas se quiser tirar um print bonitinho da resolução, tá aí. Beleza? Vamos lá, então. Ao próximo. 3. Será que
cabe minha cabeça aqui não, tem que diminuir, né? Ó, 3. Dois corpos eletrizados com cargas elétricas pontiformes, mais Q e menos Q, são colocados sobre o eixo X nas posições mais X e menos X, respectivamente. Uma carga elétrica de prova menos Q é colocada sobre o eixo Y na posição mais Y, como mostra a figura acima. Tá aqui, ó, na posição menos X, temos uma carga aqui, ó, menos Q. Na posição mais X, temos outra, mais Q. Então, uma à esquerda é negativa e da direita positiva. E aqui em Y, na posição mais Y, temos uma carguinha menos Q. A força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova tem razão. Letra A, tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Letra B, tem direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Letra C, tem direção vertical e sentido ascendente. Letra D, tem direção vertical e sentido descendente ou é um vetor nulo. Gente, vamos fazer os vetores de força elétrica nessa carga de prova, que ele falou nesse Qzinho aqui, ó. Olha só. Primeiro eu vou passar uma reta, saindo de cada uma dessas cargas aqui e passando pela carga Qzinho ali. Deixa eu só colocar uma cor diferente. Pode ser preta mesmo. Ó, uma reta passando pelo centro dessas duas cargas e outra passando pelo centro dessas duas aqui. Olha só. Gente, a gente tem que analisar 2 a 2, né? Primeiro essa carga menos Qzão com a menos Qzinho. Como que vai ficar a força entre elas? É uma força de atração ou repulsão? Menos Qzão com menos Qzinho. São duas cargas negativas, então vai ter uma repulsão entre elas, não é? Então aqui nessa carga vai ter uma força de repulsão nessa direção aqui, ó, na direção dessa linha que passa pelas duas. Tá ok? Então aqui, ó, chamar de força 1. Beleza? E entre menos Q e mais Qzão aqui, vai ter uma força de atração, não é? E vai apontar aqui assim, ó, nessa linha que passa pelas duas cargas também. Só que agora é essa outra linha, né? Vou chamar de F2. Só um detalhe muito importante é o seguinte, como o Qzão, a carga que está no eixo X, as duas cargas, tem a mesma intensidade, né? Só que uma é positiva e outra é negativa, F1 e F2 é igual em módulo, tá ok? Essas duas forças são iguais em valor, tá ok? Esses dois vetores têm o mesmo módulo. E a soma deles, como que fica? Gente, a soma desses dois vetores, como que vai ficar a soma desses dois vetores? Eu vou usar o método do paralelogramo para fazer a soma desses vetores. Como que faz isso, meu Deus? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Pessoal, para usar o método do paralelogramo, a gente vai traçar duas retas paralelas a cada um dos vetores, mas saindo do outro vetor. Como assim? Olha só, tem aqui o vetor F1. Eu vou pegar uma reta saindo da ponta dele, mas essa reta tem que ser paralela ao outro vetor que eu estou somando com ele. Então, olha só. Vou fazer aqui, lógico que não vai ficar 100%, talvez até fique. Ó, deixa eu até olhar meio de lado aqui assim. Essa reta tem que ser paralela ao vetor F2. E vou fazer a mesma coisa aqui, uma reta saindo do F2 e paralela com F1. Olha só, vamos lá. Aqui assim. Onde que está o vetor soma, então, de F1 com F2? Vai ser um vetor que sai aqui, ó, de onde estão os dois vetores, da uniãozinha deles, indo em direção, deixa eu ajeitar aqui, indo em direção aonde se encontraram essas duas retas. Então essa aqui, ó, é a força resultante da força 1 com a força 2. Qual que é a direção e o sentido dela? É uma força horizontal para a direita, ok? Vamos ver as alternativas. Tem direção horizontal, ó, tá certo, direção horizontal, e sentido da esquerda para a direita, matou, é isso aí, letra A, acabou o problema, tá ok? Exercício, então, teórico, tem que entender o conceito, tá?
beleza? E tem que lembrar de soma de vetores. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo. Só mais um para fechar com alegria. Fechar aprendendo, né? Vamos lá. 4. Considere duas cargas elétricas pontuais, sendo uma delas Q1, localizada na origem de um eixo X, e a outra Q2, localizada em X igual a L. Uma terceira carga pontual Q3 é colocada em X igual a 0,4L. Eita, parece que complicou, né? Vamos ver. Considerando apenas a interação entre as três cargas pontuais e sabendo que todas elas possuem o mesmo sinal, qual é a razão Q2 sobre Q1 para que Q3 fique submetida a uma força resultante nula? Difícil? Vocês vão ver que não é não. Tem aí as alternativas. 0,44, 1, 1,5, 2,25. Gente, esse exercício não traz a imagem, não traz o esquema. Você tem que montar o esquema, tá? Olha só como que é o esquema que ele está falando que está acontecendo aí. Você tem, então, a carga Q1 na origem, ó, no zero. A carga Q2 em x igual a L. E é colocada uma carga 3 em x igual a 0,4L. Logo, a distância de 3 até 2 é 0,6L. Tá ok? Esse esquema é interpretado o exercício para fazer. Beleza? Então, olha só, se todas têm o mesmo sinal, vamos supor que todas são positivas, se tudo é positivo ou negativo não ia fazer diferença, tá? Vamos supor que todas são positivas, o que vai estar acontecendo aqui, ó? A gente tem, então, uma força de repulsão devida a 1 na carga 3, ó, que chamei de força F1, e tem uma força de repulsão na carga 3 devida a 2, que eu chamei de F2, tá ok? Para que a força resultante sobre Q3 seja nula, o que tem que acontecer? A força F2 e a F1 tem que ser iguais, não é? F1 tem que ser igual a F2, não é? Concordam, gente? Para força resultante ser zero, o vetor para a direita tem que ser igual ao vetor para a esquerda. Então, como vai ficar isso? Eu vou substituir aqui F1 e F2 pela lei de Coulomb. Ó, força 1 não é a constante K vezes a carga 1 vezes a carga 3, porque é a interação da 1 com a 3, certo? Dividido pela distância do 1 com 3, 0,4L ao quadrado. É igual a K vezes, agora eu estou na força 2, ó, vai ser K2 vezes K3 dividido por, ó, distância 0,6L, Lzinho feio, deixa eu arrumar, ao quadrado. Gente, agora é só ver aqui que dá para cancelar e ver quanto que dá K2 sobre K1, que é o que ele pediu. Deixa eu separar aqui, ó, para não ter que descer. Dá para fazer tudo aqui, ó. Primeiro, vamos cortar aqui que dá, ó, K com K, Q3 com Q3, esse L com esse L, porque ia ficar L quadrado dos dois lados. Então, ficou Q1 sobre 0,4 ao quadrado igual a Q2 sobre 0,6 ao quadrado. Concorda? Ó, Q1 sobre 0,4 ao quadrado é igual a Q2 sobre 0,6 ao quadrado. Beleza? Gente, eu quero saber quanto que vale Q2 sobre Q1. Quanto que vai valer Q2 sobre Q1? Ó, se eu passar esse 0,6 ao quadrado multiplicando ali o Q1 e o Q1 passar para cá, eles mudam de lugar, né? Vai passar dividindo. Vai ficar como? 0,6 ao quadrado dividido por 0,4 ao quadrado é igual a Q2 sobre Q1. Preciso urgente aprender a fazer um Q mais bonito. Pelo amor de Deus, meu Q maiúsculo é um desastre. Fiquei até rouco agora. Ó, gente, 0,6 ao quadrado, 0,36. Dividido por 0,4 ao quadrado, 0,16. É igual a Q2 sobre Q1. Q2 sobre Q1, então,
vale exatamente, ou aproximadamente, na verdade, 2,25. Então tá aí a razão de Q2 com Q1 2,25. Letra D. Difícil? Não é difícil, desde que você entenda os conceitos e saiba aplicar a equação. Não adianta nem decorar a fórmula, né, gente? Lógico que com o tempo você acaba decorando ela. Mas o que adiantava saber só a fórmula aqui se não soubesse que ia ter que igualar as forças? Não é? Tem que saber interpretar. Beleza? Pessoal, essa então foi nossa aula de exercício de lei de Coulomb para fechar aí com chave de ouro essa parte da eletrostática. Se curtiu, deixa o like. Se tiver dúvida, pode mandar no comentário. Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações, essas coisas todas que vocês já sabem, não é mesmo? Um abraço e até o próximo vídeo.